Salve galera, bem-vindos a mais um episódio do Cine Speaker, o seu podcast de cinema. E hoje vamos falar do mais novo filme com um elenco que é surreal. E estamos falando do filme O Convite, que no qual uns vizinhos se encontram para um jantar onde tudo dá errado e várias confusões acontecem. E bom, antes de falar mais sobre o filme, vamos rodar nossa vinheta e vamos para o vídeo. Bom, primeiro de tudo, o que é mais legal desse filme? É o elenco. Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Perez e um outro nome que eu não vou lembrar ao certo, porque eu não sou bom de decorar nomes. Mas o elenco dele já é um elenco de peso, no qual ele tem um humor mais ácido, um humor mais negro, que é bem colocado na trama e bem encaixado. Ele manda muito bem nessa parte. Ele tem uma construção, uma montagem e uma continuação relativamente decentes, embora a história seja um pouco parada. Tipo, eu acho que ele tem alguns momentos que eles só ficam parados assim, se olhando, tudo pra gerar um clima e acaba perdendo a fluidez, a continuidade, o ritmo. E isso é meio complicado. Além do que, tipo, todas as piadas, elas têm um timing legal, a maioria pelo menos, não todas, perdão, falei errado. Mas a maioria das piadas tem um timing legal e tem algumas outras que você fica tipo, mano, qual a necessidade? Ele vai divertir, ele é gostosinho de assistir, mas assim, ele tem uma coisa que caso você tenha problema com isso, você vai achar muito ruim. Fala muito sobre sexo. E ele traz um tema também muito sensível com essa situação. Então ele começa a falar muito sobre questões de sexo, sobre questões de fazer com outras pessoas enquanto está casado com uma namorada. E ele fala dessas questões que sim, para alguns casais é ok, mas para outros não. E ele traz muito esse tema, traz muito algumas situações de geral, na verdade, que são um tanto complicadas, e traz um pensamento e uma reflexão muito forte sobre questões de casamentos também. É legal que esse filme ele não envolve aqueles temas básicos de drama, como traição, como eu olhei para uma outra mulher. Ele tenta trazer essas questões de uma forma mais cômica e, tipo, já eles ignoram logo em seguida esses problemas. Então, tipo, ele não levanta muito problemas pesados e nem consegue se manter sério, né, em outras questões. E ele é um filme assim, as atuações são muito boas, ele diverte, mas ele acaba sendo um filme maçante e chato, porque é sempre o mesmo tema, sempre as mesmas situações, e o roteiro dele já é muito nítido. Ele é um remake de um filme espanhol, se não me engano, de 2000 e... eu não vou lembrar qual que é, mas ele é As Pessoas ao Lado, se eu não me engano, o nome do filme original. E ele é aquela coisa, mais um remake que os Estados Unidos decidiu fazer, que ficou razoável, era meio inútil de se fazer, e não conta muita coisa assim com isso. E bom, sem spoilers, isso é o máximo que eu vou poder, por conta que a partir de agora, para poder falar bem o que eu quero, que eu achei do filme, que eu deixei de achar, eu vou precisar meter muitos spoilers, tá? Então, por isso eu fiz a parte sem spoilers um pouco mais curta hoje, mas por causa que não tem muito como falar bem ou mal desse filme sem meter muito spoiler. E bom, minha nota de 0 a 5 para um convite vai ser uma nota um 3,5. Eu vou justificar mais porque disse na parte com spoilers, exatamente por causa do que eu falei. Não tem como eu justificar muito sem dar spoiler. E essa é minha nota agora. Tá? Caso você tenha interesse, assista o filme, depois volte aqui para assistir e entender o porquê eu dei a nota baixa. E bom, lembrando agora que agora terá spoilers, então, alerta de spoilers. Bom, primeiro de tudo, o que eu achei chato do filme. Como eu disse, ele tem cenas que são muito paradas. Então tem cenas que eles ficam olhando pela janela, por causa que daí na frente vai dar um plot de que
a mulher do cara passava pelada pela janela porque sabia que tinha alguém vigiando. Que é meio inútil e não era necessário essa cena. Aí tem outras cenas que a mulher tá, tipo, toda envergonhada apresentando a casa e o cara tá assim, querendo pegar a mulher. Então, tipo, cara, tem várias cenas que são meio inúteis, por causa que até então, nessa parte, eles não tinham falado sobre o sexo grupal que faziam, não tinha entrado. Ficou essa coisa meio chata, fica esse clima esquisito, fica essa questão pesada. Até depois eles falam do sexo grupal, tudo, e aí começa a dar a entender, não, entendi agora porque eles acham isso, porque que é isso, é aquilo. E assim, isso é uma coisa que eu achei muito legal. Quando eles foram fazer as partes do sexo grupal, ninguém tirou a roupa direito. Tipo assim, o máximo que aconteceu foi uma das meninas ficar de sutiã e calcinha. E não era tipo calcinha daquelas assim que normalmente colocam nesses filmes pra deixar mostrar a sensualidade. Era tipo normal mesmo, sabe? E isso foi algo muito legal, que eles tentaram evitar esse tipo de conteúdo, mesmo eles falando sobre. E ele entra muito nesse quesito, sabe? Porque assim, eu entendo que tem gente no mundo que gosta de fazer com mais pessoas, que gosta de fazer tipo troca de casais, tudo. E eu não julgo, eu acho que é uma coisa assim, depende de cada um. Você pode gostar, pode não gostar, pode achar que é execrável, pode achar que é ok. Isso é coisa de cada um. E ele coloca uma coisa muito forte no filme, porque assim, se você quer tentar isso, você tem que estar bem com o seu parceiro, seja com namorada, com namorado, com esposo ou esposa. E ele traz isso e mostra o casamento dos dois, eles estavam bem. E ele, além de trazer essa questão, traz toda a força do casamento, por que tá dando errado, sendo que eles estavam fingindo que estavam bem. E o filme ele deixa meio que assim, com um final subentendido. Será que eles vão resgatar? Será que eles vão separar de vez? Será que. E isso é uma coisa que é legal porque você pode tirar suas próprias conclusões do filme. Então, assim, ele é um filme razoável. Ele é um filme que vai te divertir, vai fazer você dar boas risadas. Mas não é aquele filme pra você levar o crush ou levar alguém, tipo assim. Ele é legal pra você assistir no cinema, é legal pra você assistir nisso, mas você assistindo em casa também numa sessão da tarde, num dia de relax, assim, é melhor. Não vai mudar muita coisa assim, não. Tipo, não altera esses quesitos, não altera nada disso. Ele é um filme razoável e é um filme ok. Essa é a minha opinião e a minha crítica a respeito dele. Ele não tem muito a acrescentar e nem muito a retirar. Ele só tem. Somente isso. Ele só tem. E bom, minha nota de 0 a 5 para o convite vai ser uma nota 3,5. Hoje o episódio foi um pouco mais curtinho, até porque eu tô com muitas coisas acontecendo, tem algumas situações aí que estão vindo, e eu tô agora conseguindo já me reestruturar. Esse mês, e eu vou já passar alguns recados para vocês. Esse mês de julho vai ser um mês muito pesado e vai trazer muito conteúdo para vocês. Então, assim, eu vou trazer essa semana, hoje, o convite. Provavelmente hoje, eu vou lançar hoje na terça, que eu tô gravando, ou amanhã na quarta. E Moana junto com Moana, ou vou lançar agora à noite esse e amanhã à noite Moana. Semana que vem vamos ter Odisseia, e daí a gente tem uma semana de tranquilidade, que eu vou tentar ver para montar algum material. Se eu não me engano, vai ter Blue Lock, que eu tô vendo já para tentar trazer, e vou mandar aqui. E daí na próxima semana, depois da semaninha de paz, nós teremos o Homem-Aranha, que eu vou trazer um conteúdo diferente. E eu tô tentando ver se vai dar certo. Tô tentando comprar microfone e tudo para fazer uma loucurinha que eu vou fazer que vai ficar legal. E bom, alguns avisos legais essa semana. Eu estarei no Matsuri domingo e em Pinhais domingo no que vem, não, no outro dia 19, na JPP Geek, que será uma feira geek lá em São José dos Pinhais, que parece ser bem legal e recomendo muito vocês estarem indo também. E bom, por hoje é só e até a próxima!